Olá, sejam bem-vindos à nossa live A Hora da Verdade. Hoje, véspera de Thanksgiving, vamos falar de um tema leve, mas que é essencial: as diferenças culturais que mais surpreendem os brasileiros aqui nos Estados Unidos e como evitar passar por micos e constrangimentos. Nós vamos te contar histórias reais, gafes clássicas e o que aprendemos aqui para poder ajudar você a se sentir seguro desde o seu primeiro dia nos Estados Unidos. Eu sou Priscila Noronha. Eu sou o Ricardo. Nós vivemos nos Estados Unidos há 7 anos e já pagamos alguns micos por aqui para poder aprender. Hoje nós vamos te ajudar a encurtar esse caminho e a não passar por essas situações constrangedoras. É, na live de hoje, nós vamos conversar sobre por que as diferenças culturais pegam tanto de surpresa os brasileiros, qual o risco de não se preparar para costumes e etiquetas locais e como pequenas atitudes podem facilitar ou travar a sua adaptação por aqui. Meu primeiro Thanksgiving nos Estados Unidos foi um choque. Eu não tinha ideia da importância cultural dessa data. E não estava nem de longe pensando em celebrar o Thanksgiving, a gente estava pensando em aproveitar o feriado, ficar junto, nós quatro, mas não de celebrar da maneira como os americanos celebram por aqui. E aí, uns 3 dias antes do Thanksgiving, meu filho pequeno, que na época tinha 2 anos, eh, me perguntou, mamãe, e o peru? Aí eu, hã? Peru? Eu nunca tinha feito um peru na vida. A gente comia peru no Brasil no Natal e nem de longe estava passando pela minha cabeça de preparar um peru. Mas naquele momento eu percebi o quanto aquela data já tinha se tornado importante para ele. Ele estava na escola desde agosto, o mais velho também começou a perguntar: cadê o peru? Vamos fazer o peru, a gente tem que celebrar o Thanksgiving. E eles já tinham, né, aprendido na escola sobre essa data, a importância dessa data, como é que as pessoas celebram essa data, e eles queriam um peru na casa deles também. Então eu fui comprar peru, eles chegaram no mercado e viravam pro rapaz que foi ajudar a gente, diziam assim: a gente quer o maior peru. Eu falava: não, não quero um peru muito grande, só somos nós quatro, duas crianças pequenas. Mas enfim, escolhemos lá um peru. Eu preparei o peru e ao longo desses 7 anos, todo Thanksgiving tem comemoração aqui em casa e todo Thanksgiving tem peru. E eu particularmente acho uma festa muito bonita, que tem um significado muito bonito, porque é uma oportunidade no ano de você dar uma parada na rotina, na correria do dia a dia, para ser grato por todas as coisas e todas as pessoas boas que você tem na sua vida e até fazer essa eh, Conexão. Essa conexão com a cultura americana, que é bem legal, bem interessante. Essa questão que, por exemplo, nossos filhos, quando assim que chegaram, né, questionaram essa questão do peru, é porque na escola eles já vêm trabalhando isso na cabecinha deles, né, contando a história do peru, por que que come peru, né, e eles já tocam nessa parte cultural, histórica, histórica. que é tão importante. Então, quando eles perceberam, criaram essa expectativa e quando chegaram em casa, mãe, cadê o peru? E a gente estava realmente totalmente Despreparados. despreparados, a gente aí correu para ver se comprava um peruzinho para poder, né, dar uma tapeadinha, né? Mas realmente é uma coisa importante para eles aqui. E é sem dúvida nenhuma, se tornou sem dúvida nenhuma a minha Foi festa nossa primeira. preferida por aqui. Assim, eu gosto demais. Eu acho que é um momento mesmo de reflexão, de gratidão, de você conversar com a família, de você parar para vivenciar essas coisas que são tão importantes. Foi a nossa primeira escorregada. E o Thanksgiving, não sei se vocês sabem, mas ele tem origem histórica no período da colonização e foi uma festa que foi feita para agradecer pela colheita, pelo sucesso da colheita, né, do plantio que foi feito naquele ano, e a abundância de alimentos. Então, é uma festa que tem um significado muito bonito e que, infelizmente, no Brasil a gente não celebra, até porque não tem nenhum vínculo histórico e cultural com a gente. Mas a gente absorveu essa parte da cultura aqui e eu gosto muito. Mas uma coisa engraçada é que
aqui em Orlando, a gente brinca, né, que encontra vários tipos de animais silvestres e tal. E o peru, a gente consegue ver alguns perus silvestres Hum. na rua. Às vezes a gente vai para um campeonato, ou tá indo para algum canto assim, que tem mais fazendas, mais sítios e tal. E aqui em Orlando também tem essas áreas de fazenda, de sítios. E a gente, quando tá indo para essas áreas, a gente vê peru no meio da rua, andando normal, dois, três, quatro, cinco. Igual um pato, mas é um É, peru. peru. É bem engraçado isso, né? É. Então, ao longo desses 7 anos aqui, nós já cometemos gafes em festas, em reuniões, na escola dos nossos filhos e até mesmo no supermercado. E cada uma dessas gafes virou um aprendizado e história para a gente contar. Aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre as 5 principais diferenças culturais. A primeira delas são essas datas e tradições. Amanhã é Thanksgiving, eles estão, né, num break da escola, é o break de Thanksgiving, então os meninos não tiveram aula essa semana. E amanhã é feriado e é um dos feriados mais respeitados aqui, no sentido de que as pessoas realmente não trabalham no Thanksgiving, assim, quase tudo fecha. E é um dia que realmente eles param para Eles viver esse respeitam. dia em família e respeitam. A gente fala até que o Publix, que é o mercado mais daqui da região da Flórida, bem famoso, e eles fecham. Hum. Então eles fazem, porra, até o Publix fecha hoje. Que legal. Então, aí o Thanksgiving ele é celebrado de várias maneiras, né? Os americanos celebram em família. Os brasileiros que moram aqui costumam também se reunir, mais de uma família. Então, nosso primeiro ano fomos só nós 4, mas a gente geralmente celebra com outros amigos, outras famílias. A gente também já celebrou com famílias americanas, o que é bem interessante também, porque o brasileiro ele vai sempre abrasileirar. Eu, por exemplo, faço pudim de leite condensado de sobremesa no Thanksgiving, que óbvio não tem nada a ver com a cultura aqui. Eles geralmente fazem, por exemplo, pumpkin pie, né, que é uma torta de abóbora de sobremesa. Então, assim, eles têm as tradições deles e nós aprendemos, inclusive a maneira de fazer o peru é diferente. Tem alguns instrumentos para que eles usam para fazer o peru, tem uma ampola Uma que usa para pipeta. regar, uma Uma pipeta pipeta grandona. que usa para regar o peru, para o peru não ficar ressecado. A gente vai mandar aí umas fotinhas, né? Umas fotos Vamos ver se para vocês verem. curtirem. E aí, assim, é importante vocês entenderem como funciona se vocês forem para casa de um americano, para você também não pagar nenhum mico. Então, é muito comum aqui nos Estados Unidos o que eles chamam de potluck, que é quando você é convidado para uma festa. O dono da casa faz um menu e você se disponibiliza a levar um prato, pode ser o prato principal, um dos pratos principais, a sobremesa, a salada, mas bebida, tudo aqui é compartilhado. É muito difícil numa festa como essa, pode acontecer, mas é muito difícil eles dizerem, ah, não, vou dar uma festa como, por exemplo, aniversário. Aniversário você não vai levar nada de comida e bebida. Mas uma festa assim em casa como o Thanksgiving é educada e é de bom tom você se oferecer, perguntar se tem um menu, o que é que você pode levar, como é que você pode contribuir. No Brasil, assim, é um pouco diferente, pelo menos na Bahia é um pouco diferente. Existem situações assim, você vai fazer, por exemplo, um churrasco grande de turma, tal. Aí o pessoal fala, ah, não, ou contrata tudo e a gente divide, ou cada um leva uma coisa, cada um leva um prato, tal. Mas quando você faz, por exemplo, um almoço na sua casa no final de semana, dificilmente você vai dizer, ah, fulano, traga isso, Beltrano, traga aquilo. Não é assim, nem a gente Tem esse tem o costume. hábito de perguntar isso, né? Na verdade, quando alguém te chama para almoçar, você pode fazer uma delicadeza de levar uma bebida ou levar a É sobremesa. sobremesa e dizer, ah, eu vou levar a sobremesa. Ou então, o que a gente está acostumado no Brasil é quem está convidando faz o almoço inteiro e geralmente você retribui com um outro almoço num outro dia. Aqui não, aqui eles realmente dividem, Né? talvez até pelo fato de ninguém ter ajuda em casa, É. mas cada um leva uma coisa. Então, quando vierem para cá, estiverem aqui e receberem um convite de um americano, fiquem atentos para isso. E também de brasileiro, porque aí nesse ponto todo mundo se acostuma e dificilmente alguém faz uma Uma festa desse festa. tipo que não seja festa de aniversário para dar tudo, né?
Uma outra coisa que eles valorizam muito aqui é a questão do agradecimento e dos cartões de agradecimento. Então, se você manda, por exemplo, se você recebe um convite para o Thanksgiving, digamos que você não leve nada, a pessoa diga, ah, não, eu vou fazer tudo. É de bom tom você dar uma lembrança e nessa lembrança você colocar um Cartão, cartão agradecendo, eles escrevem. né? Os professores, quando você manda Mas alguma manda um lembrança, cartão eles mandam cartão escrito agradecendo. Nos aniversários, as crianças escrevem cartão de happy pro birthday para amigo. o amigo. É bem legal. Isso Eles é têm o cuidado de a criança expor ali, né? Colocar naquele cartão ali um pouco do do sentimento, né, sentimento. que ela Isso é tem, bacana. né. Isso é uma coisa que a gente valoriza. A gente às vezes tem o pensamento, não, o americano é muito frio, o americano é uma pessoa que não tem nenhum tipo de afeto, né? A gente é frio, aí só que não é bem por aí. O americano ele tem alguns hábitos e que são bem legais. Eu acho que são formas diferentes de demonstrar É. afeto, né. No Natal, por exemplo, eles têm o costume de mandar um cartão da família, Hum, né, com escrito, né, na mão para você. E isso é bacana, você vê que a pessoa se importou com você, que a pessoa realmente tá escrevendo, não tá mandando WhatsApp, né, daquele WhatsApp de aquela mensagenzinha de grupo que repete para todo mundo, não é isso, a pessoa realmente se preocupou sentou e para sentou e escrever. escreveu uma coisa para você, né? E a criança, a mesma coisa, a criança vai escrever uma carta para o amigo. Isso é muito bacana, estimula, né, a escrever, a pensar no amigo. Na hora que vai comprar o presente, vai lá, compra o presente, compra um cartãozinho e personaliza o cartão. E às vezes é uma folha de papel, gente. Uma folha de papel que a criança vai lá e desenha o que ele quer pro amigo, bota, sei lá, um Pokémon, bota um desenho que ele gosta, um dragão, alguma coisa de uma princesa, e entrega para amiga, para o amigo. Isso é muito bacana, muito legal. Hum. Aí agora a gente queria falar um pouco sobre a etiqueta e comunicação do dia a dia. E aí o primeiro ponto que eu queria destacar é a questão da pontualidade. Não é como no Brasil, eles aqui são extremamente pontuais. Se eles marcarem, por exemplo, a escola, a primeira escola que Henrique estudou aqui, abria às 8h05. Se você chegar lá às 8h04, a escola está fechada. Agora, se você chegar lá às 8h06, a escola já abriu antes, Uhum. né? A atual abre às 8h15, então 8h15 pontualmente eles estão com tudo pronto para abrir a escola, eles Para são receber as extremamente crianças. pontuais. Nos aniversários também eles são pontuais, então se você marca a festa para 2 horas, não é como no Brasil que todo mundo chega às 2h30, eles chegam 2 horas, às vezes eles chegam até antes das 2. Então qualquer coisa que você Espero, marcar, né? esperam, às Espero vezes eles até. até entram É, antes. é. Mas É, normalmente espero um pontualidade. pouquinho e pum, e entra. Isso. Isso é Mas, bem legal. assim, encontro também no parquinho. Se for americano, ele vai chegar lá na hora marcada. Quem atrasa geralmente é brasileiro e latino-americano, aí atrasa, chega 10 minutos, 15 minutos, meia hora depois, mas americano não. Outra coisa, quando ele lhe convida para casa dele, é para um small talk. Então, esse hábito de brasileiro de ir para o churrasco do almoço e sair de lá, às vezes, depois do jantar, botar mais carne na churrasqueira e continuar o encontro, não existe. É, marca o almoço, daqui a pouco já tá no jantar, o cara já tá puxando a carne para poder fazer janta. Jantar, É, servindo a sobremesa, snack para as crianças mais não tarde. rola. Americano não, ele te chama, muitas vezes, se ele chama assim para um dia normal na casa dele, chama as crianças Uma para brincarem, porque a piscina. gente, quando chama para brincar, quando chama para piscina, vai oferecer um lanche, um bolo, um café, um pão de queijo. Americano Se não, esticar um você pouco chega mais na casa dele. pra pizza, né? Vai esticar. Pede pizza, fica para o jantar, não tem Aqui. problema. Americano não, se ele te chama para casa dele para brincar, é para brincar. Provavelmente não vai ter nem comida. Tanto que eu viro para meus filhos e falo: ó, a gente está indo para casa de americano, comam antes, porque chega lá, não vai ter Não comida. Eu tem não como. quero ninguém no meu ouvido dizendo que está com fome, que eu não quero passar fome. E então eles respeitam muito. E eles respeitam muito também o espaço pessoal das pessoas.
E aí É. isso vai tanto na questão da casa, tipo, você só vai na casa da pessoa se você for convidado, como também na questão física, né? Eles não têm o hábito de cumprimentar como a gente cumprimenta no Brasil, dando beijo, Beijinho, dando um abraço. beijinho, Eles dois preferem beijinhos, três muita beijinhos. intimidade, ele vai lhe dar um abraço assim de Ah, longe, talvez porque ele sabe que que você você é é brasileiro. brasileiro. Mas assim, os que você já é amiga há muito tempo, às vezes ele vem falar com você, ele dá aquele abraço, assim, aquele abraço meio sem graça, meio distante, assim. E aí tem a avó, por exemplo, de um amiguinho de meu filho, que ela fala assim: Ah, eu sei quem são os brasileiros na porta da escola. Eu falei: Ah, é? Você sabe por quê? Ela falou: Ah, vocês estão sempre beijando um outro. Vocês beijam quando chegam, beijam quando vão embora. Então, assim, é uma A característica característica que é do diferente. brasileiro. E aí, o que é que você faz? Você vai deixar de cumprimentar os brasileiros como você está acostumado? Claro que não, mas você também vai entender que os americanos não têm esse Hábito hábito de um contato pessoal. Desde físico. pequenininho É. na escola, eles já aprendem a respeitar, como é que chama o meu Personal. personal space. Então, tipo assim, não passe daí, porque aqui é o meu personal space, não ultrapasse. É a cultura deles, né? E cuidado quando você estiver numa reunião, na casa de alguém, com temas tipo política, religião, que possam ofender a pessoa. Então, respeite, você está na casa deles, respeite. Aí, um exemplo engraçado dessa questão de horário, de pontualidade que eu queria trazer para vocês, é em festa de aniversário. Os convites das festas de aniversário, eles têm horário para começar e para terminar. Então, a festa é das 3 da tarde às 5 da tarde, da 1 da tarde às 3 da tarde. Tem horário para começar e para terminar, geralmente com duração de 2 horas. Então é isso que eu estou falando. Não é festa longa, é festa curta. Chegou, brincou, comeu, geralmente pizza, cantou parabéns e vai embora. Então, tem horário para começar e para acabar. E quando a gente, como brasileiro, manda convite, porque quando eu cheguei aqui, eu falei, eu não vou mandar um convite de aniversário dizendo a hora que as pessoas vão ter que ir embora da minha casa. E aí eu mando os convites, mando até hoje, mando os convites de aniversário com hora para começar e não coloco hora para terminar. E aí as pessoas começam a mandar mensagem, os pais mandam mensagem para confirmar e para perguntar que horas a festa acaba. Tanto que quando a gente faz festa que tem, né? A gente convida os amigos americanos e os brasileiros, depois de 2 horas, 2 horas e meia no máximo, pode cantar parabéns, porque senão os americanos já estão dando tchau e indo embora. É. E aí eu viro para todos os brasileiros e falo, ó, a gente vai cantar parabéns, porque eles já estão querendo ir embora, mas não é para ninguém ir embora, não. A gente vai ter, que aí o hábito no Brasil é cantou parabéns, é a senha, né? Tá na hora, cantou parabéns, é embora. Então, as festas aqui funcionam mais ou menos como nos buffets hoje no Brasil, que eu sei que tem horário para terminar, porque muitas vezes eles têm outra festa depois. Mas mesmo assim, em buffet no Brasil, as festas têm duração de no mínimo 3 horas, geralmente de 4 horas. Aqui as festas duram 2 horas. E engraçado também é que às vezes a mãe quer saber que horas acaba, porque ela vai simplesmente chegar, deixar o filho e ir embora, né? Às vezes não vem a família, às vezes só chega a criança. E Inclusive, despacha a criança e vai embora e você fica lá, né? Preocupação de cuidar do filho, da criança e tal. mesmo quando são bem Mesmo pequenininhos, pequenininhos, mesmo é. pequenininhos. E uma outra coisa que é diferente, que culturalmente é muito diferente, é que o convite de aniversário não é para a família. O convite de aniversário é para a criança e, no máximo, um acompanhante adulto. Se tem outros irmãos, geralmente eles não levam. E se forem levar, como eu estou falando, às vezes quando você já tem mais amizade com a família, ou eles convidam, eles, por exemplo, é amigo de Arthur e já sabe que tem Henrique também, eles vão falar, não, é para os dois. Aí, ok, o convite é para os dois. Mas quando eles mandam um convite, por exemplo, um colega da escola mandou um convite para um dos meninos, é para eles. Se você quer levar o outro, na hora que você for confirmar, você pergunta se tem algum problema Possibilidade. ou alguma possibilidade de levar. E aí a resposta pode ser sim ou não, porque eles também não têm vergonha de dizer não. Outra coisa que eles dizem é que brasileiro se desculpa demais, porque quando a gente vai dizer não a alguém, antes a gente pede desculpa 10 vezes. A gente, me Me desculpe, desculpa e não, tal. não vai rolar. E aí eles perguntam pra gente, nossa, por que que vocês falam sorry o tempo inteiro? Vocês falam sorry demais, não precisa ser sorry. Então, são hábitos diferentes. Um outro ponto que a gente queria falar
É sobre o relacionamento na escola e com vizinhos, né? Para você se adaptar, o ideal é que você participe. Então, vai ter vários eventos na escola. Agora, por exemplo, teve um Fall Festival na escola de Arthur. Eles fazem evento para arrecadação de dinheiro para a escola, fazem corrida, fazem evento cultural, eh, tem musical, a apresentação do musical. Então, assim, participem dos eventos. Tem feira de ciências. Participe dos eventos, porque é uma forma de você se integrar na comunidade, de seu filho encontrar os amigos da da escola escola. numa situação que não é aquela situação formal da escola. É até a forma de você pegar o contato do pai, da mãe, né? Trocar ali um telefone, conhecer os pais. Porque eu acho que a cultura nossa brasileira é sempre de conhecer a família, né? A gente se preocupa com isso. Então isso é um momento importante para você chegar e... Porque enquanto seu filho também está na elementary é mais fácil, porque na middle e na high, os pais não vão nem pegar os filhos na escola. Os Então, eventos também muitas vezes são são só para os para os alunos, alunos. as famílias não vão mais. Então, você, se você não faz aquele contato, aquele corpo a corpo na elementary school, na high school, A na high school middle você não school, vai você nem nem ver mais. sabe quem são os pais, sabe? É, é. Então, é bem complicadinho isso aí. A gente tem que tentar criar mecanismos também de, né, fazer conexões. Outra coisa também é a questão do voluntariado. Eles valorizam demais o voluntariado Sim. aqui. E é uma forma também de você demonstrar à escola, aos professores e às outras famílias que você está disposto a fazer uma escola melhor para o seu filho, que você, né, participa ativamente da educação de seu filho. Uma forma de fazer amizade também e de se aproximar da professora. Quando eu cheguei aqui logo, a professora de Henrique, que estava no kindergarten, perguntou se alguém poderia se voluntariar para ir ajudar todas as semanas na escola. E eu ia toda semana, por 1 hora e meia, mais ou menos, ajudar a professora dentro da sala de aula. E na época eu até comentei com o Ricardo, eu quero ir porque eu quero ver como a escola funciona por dentro. Porque assim, você não vai levar seu filho na sala, você só leva seu filho na sala de aula no primeiro dia de escola. A partir do segundo dia, ele vai entrar sozinho, vai para a sala dele sozinho e vai sair sozinho. Então, essas oportunidades de voluntariado são oportunidades de você estar mais próximo dos professores dos seus filhos, de outros pais que também vão estar se voluntariando Das na escola, crianças também. das crianças, de vivenciar mais, de estar mais perto da educação mesmo de seu filho. E eles têm essa expectativa de que os pais também se envolvam na educação dos filhos. E aí, assim, aborde os professores de uma forma educada, aceite oportunidades de voluntariado, agradeça. Tem também a possibilidade de participar do PTA, né, que é a Associação de Pais e Professores, que também é uma outra forma de você ser bem participativo na escola, e frequente os eventos escolares. E o interessante também, para você frequentar esses eventos da escola, você tem que se candidatar, você tem que aplicar para isso. Então, não é só chegar lá na escola, eu vim me voluntariar e entrar aí. Não, você não vai entrar na escola. A escola realmente é bem rígida a questão do acesso de adultos, pais e familiares. Para Então, você, proteger, né, os para alunos. proteger, então você tem que olhar a identidade, documentação, e se está autorizado, Ver porque que você está cadastrado é como cadastrado voluntário. como Para se pai. cadastrar como voluntariado, eles fazem análise de antecedentes criminais e etc. Tem que aprovar antes, você tem que estar aprovado. Todo ano você Faz a preenche aplicação. normalmente, faz a aplicação novamente para poder estar apto a se voluntariar. Um outro ponto que a gente queria tratar é em relação ao estilo de vida, a questão de consumo e serviços, né? Aqui tem muito a cultura do self-service, então você vai, você se serve, você faz as coisas. Então, assim, a gasolina, você coloca a gasolina no carro. A maioria dos mercados já tem o self-checkout, né? Que você vai lá, você pega as suas compras e você Você mesmo, mesmo pesa, você mesmo é, paga, você você mesmo mesmo, sai. isso. Então, tudo isso é uma forma de você fazer sozinho, assim. Não precisa de estar ninguém ali supervisionando o que você está fazendo, né? Hum. Isso é bem, bem Ah, diferente. Aí a questão também das gorjetas, né, que são os tips. Então, assim, não existe a possibilidade de você ir num restaurante e não deixar o tip do garçom, que, por sinal, aqui é bem mais alto do que no Brasil. No Brasil, a gente está acostumado a deixar 10%.
Aqui é no mínimo 18 e tem lugares que Que já é soube. escalonado, né? Eles dão a opção 18, 20, 22. E aí você escolhe qual é a gorjeta que você vai deixar. Isso é no restaurante. Só que aí, por exemplo, se você vai num café e compra o café, na hora que você vai pagar lá tem a opção de tip. Aí, nesse caso, você não precisa dar os 18%, porque o serviço não é na mesa, mas você sempre deixa um tip. Aí, O mercado, por exemplo, que hoje a gente pede em casa, pelo aplicativo. E quando o cara vem entregar, né, a pessoa vem entregar em casa, a gente tem como deixar também um tip Sim, para ele entrega que está pizza entregando também, quando você pede em casa. pelo aplicativo. Eh, go Todo serviço vai ter lá a opção de tip. Então, assim, se você achar que não cabe deixar 18%, vai ter lá a opção de 18% também. Mas se você achar que não cabe, você coloca um valor menor, mas sempre deixe, algum valor, né. Se você não quiser dar também, não precisa É, dar, você né? não precisa dar, Se mas é você um quiser dar hábito. até mais É, também, pode dar também, né? é. Não precisa ser. Eles vão ficar felizes, não tenha dúvida. Um outro hábito também, uma coisa que a gente acha bem diferente do Brasil, é a questão da devolução em loja, né? Tudo que você compra, você pode devolver, mesmo que você abra a caixa. A maioria dos lugares aceita devolver, mesmo com a caixa aberta. É, E agora sim, você tem que ver a política de devolução de cada lugar. Tem lugar que são 30 dias, 6 meses, tem lugar como, por exemplo, a IKEA, que é uma loja de móveis, que você tem um ano para devolver. Você guardando a nota, o móvel montado, você chega lá e devolve e eles aceitam a devolução. A questão também de restaurante e supermercado, eu acho que eu já citei. E a questão do tip é tão forte que a gente passou uma vergonha uma vez como turista em Nova York, porque em Nova York os taxistas também querem tip, né? Então, na época não era Uber, era táxi, e aí você pagava a corrida, e aí o cara ele foi bem Bem esquisito, assim, educado. né? E o tip? E o tip? Aí a gente, hã? Hã? Tipo, tip no táxi, você está em Nova York. Ele foi bem grosseiro, assim, porque a gente não sabia e não deixou o tip. Então, fica a dica que em Nova York deixa um tip lá. Você vai chegar nos lugares também, qualquer lugar, restaurante, café, tudo tem um potinho assim, que é para você deixar o tip extra para as pessoas. Então, assim, é um hábito e faz parte da cultura deles. Não que você seja obrigado, não é obrigado. Mas garçom em restaurante, eu me sentiria muito mal de tirar, porque quase toda a remuneração deles vem da gorjeta. Então, se você tira só porque você não está afim de pagar, você está tirando parte do salário e do meio de sobrevivência dele. Então, é bom pensar. Agora, claro que se o garçom lhe tratar mal, aí você pode até reduzir o tipo lá sugerido é de 18%, você, sei lá, dá 10, dá 5, dá o que você achar que deve dar, ou se for uma situação muito grave, você não dá, mas assim, você vai ter uma, entre aspas, justificativa para não dar, porque só, tipo, não dá porque eu não estou afim, vai ficar bem é, Elegante. deselegante, isso. E a gente queria falar um pouquinho também, assim, como se preparar para você se sentir mais seguro e evitar certos micos. E aí a minha dica é pesquise antes sobre as datas, especiais. Quando já estiver morando aqui, observe. Quando tiver dúvida, pergunte. Essa questão do tip, por exemplo, de locais em que o garçom não vai lhe servir na mesa. Eu já perguntei a alguns americanos. Eu falei assim: ah, esse tipo, vocês deixam mesmo o tipo de 18, de 20%? A maioria me respondeu que não. Mas eles falam assim: ah, eu sempre deixo um tip, nem que seja US$ 2, US$ 3. O entregador de pizza também, o entregador do mercado, eu sempre deixo um tip como uma forma de ajudar. É cultural, mas não necessariamente os 18, 20% que vai aparecer lá no aplicativo na hora de pagar. Aceite o fato de que você vai errar e provavelmente você vai até dar risada de si mesmo, porque são diferenças, né? Por exemplo, eu levei um tempo aqui para descobrir e perceber que eles não batem palmas na hora do parabéns. Americanos cantando Happy Birthday, eles não vão bater palmas, é sem bater palmas. Aí teve uma situação engraçada que eu contei essa história para um amigo que estava vindo do Brasil e a gente foi num parquinho aqui e estava tendo um aniversário.
E aí eles começaram a cantar Happy Birthday e todo mundo batia palma. E ele, tipo, olhou pra minha cara dizendo assim: Ah, você disse que ninguém batia palma aqui, e tá todo mundo batendo palma. E aí, quando a gente foi ver, o aniversário era de brasileiro, era por isso que tava todo mundo lá na hora do Happy Birthday batendo palma. Então, Mas é bem engraçado, assim, quando tem um parabéns, né? E a gente, se for de brasileiro, a gente canta duas vezes, né? canta em Canta em inglês inglês e e canta depois em em português. português. É. Mas o inglês não é para bater palma, mas algumas vezes escapa, a galera começa a bater palma, ou Tem até gente de que não brincadeira, sabe também. começa a bater palma. É, Mas é engraçado, mas eles não batem não palma. batem palma. Aí fica aquele negócio sem graça, a gente fala que é, bem parece que é enterro de alguém. Parece velório, não festa de Velório. aniversário. Só que eles estão modernizando, porque agora eles fazem um tchá-tchá-tchá no final de cada frase. As Aqui, crianças fazem, aqui em Orlando, as crianças, mesmo os americanos, não sei se é não de batem palma, brincadeira, mas fazem um tchá-tchá-tchá no final para deixar o Happy Birthday mais mas movimentado. animada. Porque ele, puro, sem bater palma, realmente parece mais uma música de velório do que uma festa de aniversário. Mas são hábitos e a gente tem que respeitar Respeitar e e aprender. aprender e estar aberto ao novo e saber mesmo que os hábitos são outros, são diferentes. E, na verdade, você, com o tempo você começa a perceber que tanto você vai se adaptar, como eles se adaptam também. Porque vai chegando muita gente daquele país e eles vão se adaptando e tem hábitos. Por exemplo, aqui na Flórida tem a pinhata, que é um hábito em aniversários, que é um hábito de cultura hispânica, né? Países que falam espanhol, que foram colonizados pela Espanha. Então, eles fazem a pinhata, que parece o rasga-saco do Brasil, mas eles batem mesmo com um bastão de golfe. Uma Uma caixa caixa de papelão cheia toda de doce enfeitada dentro, toda enfeitada. no tema do aniversário, E aí eles colocam uma venda em cada convidado, no aniversariante, em cada convidado por vez, e vai com um bastão de de beisebol. beisebol para tentar quebrar a pinhata. E aí, na hora que quebra, caem os doces e todas as crianças vão E pegar. é difícil de quebrar aquele É bagulho. difícil, é difícil, A caixa dura. é difícil. O papelão é bom. Então, eram essas diferenças que a gente queria trazer hoje para vocês, para preparar vocês, aproveitando aí Não tem que a seguir. comemoração do Thanksgiving amanhã. E talvez você esteja agora aí pensando que, né, eu tenho medo de passar vergonha por não conhecer os hábitos e as tradições. E eu queria dizer que tudo isso faz parte do processo e o importante é você aprender. Rir junto quando você errar, rir junto, né? Essa questão do sorry, por exemplo, é uma coisa que eu nem percebia. E aí uma senhora americana virou para mim para falar isso. E aí agora, toda vez que eu vou dizer sorry, assim, eu fico, ai meu Deus, será que cabe sorry mesmo? Porque brasileiro tem o hábito de se desculpar demais. E eles não, eles dizem não, 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 porque não pode, e não. E a gente não tem isso, né, na gente. E saber que todo mundo que imigrou já passou por isso e às vezes continua passando, né? Errar faz parte do processo de aprendizagem e acaba aproximando as pessoas. Porque quando essa americana, por exemplo, veio me falar do sorry, ou quando eles falam, por exemplo, do nosso hábito de beijar as outras pessoas, a gente dá risada e eles acabam se adaptando. É como eu falei, o americano que sabe que você é brasileiro, quando ele vem falar com você, ele já chega perto para, tipo, te dar um abraço, assim, aquele abraço mais distante, mas chega. E isso não faz parte do hábito deles. E é aquele negócio, ter informação e humildade também, humildade para aprender, vai acelerar a sua adaptação aqui. O segredo é sempre estar aberto e disposto a aprender, né? As diferenças culturais, elas podem assustar, mas são elas que vão tornar a sua experiência aqui mais rica e mais divertida. Então, o conselho da gente é que você se prepare, observe, pergunte e aproveite cada momento quando chegar aqui. Então, por hoje é isso. A gente queria desejar um feliz Thanksgiving para vocês amanhã, embora no Brasil Se não comemora. se comemore, mas aproveitem a oportunidade para pesquisar e ler um pouco sobre essa festa que é tão importante aqui. Os americanos, eles às vezes viajam mais para ver os pais no Brasil, quando a gente mora longe da família. É, o No Natal. Natal, a gente sempre quer passar o Natal em casa. Para eles aqui, o Thanksgiving é ainda mais forte do que o Natal. Se eles puderem voltar para casa nas duas datas, eles vão voltar, mas se eles tiverem que escolher entre o Priorizar. Thanksgiving e o Natal, eles acabam escolhendo
escolhendo o Thanksgiving. Eles priorizam o Thanksgiving como Isso. data de Tamanha a estar junto, família. importância, né? É um Isso é momento de legal. estar em família e por isso que tantos lugares fecham, inclusive o Publix, porque é um dia que as pessoas que trabalham querem estar com suas famílias. Se vocês gostaram da live, compartilhe esse conteúdo. Marque quem também está mudando para os Estados Unidos. E se você já mora ou morou aqui nos Estados Unidos, deixa aqui nos comentários, conta pra gente qual foi o seu mico ou a maior surpresa cultural que você vivenciou por aqui. Até a próxima. Tá,